Urbanização do Brasil, consequências e características das cidades. Urbanização é o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Segundo esse conceito, só ocorre urbanização quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. Somente na segunda metade do século XX, o Brasil tornou-se um país urbano, ou seja, mais de 50% de sua população passou a residir nas cidades. A partir da década de 1950, o processo de urbanização no Brasil tornou-se cada vez mais acelerado. Isso deve, sobretudo, à intensificação do processo de industrialização brasileiro, ocorrido a partir de 1956, sendo esta a principal consequência entre uma série de outras da política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek. A urbanização desordenada, que pega os municípios despreparados para atender às necessidades básicas dos migrantes, causa uma série de problemas sociais e ambientais. Dentre eles, destacam-se o desemprego, a criminalidade, a favelização e a poluição da ar e da água. Relatório do Programa Habitat da ONU revela que 52,3 milhões de brasileiros, cerca de 28% da população, vivem nas 16.433 favelas cadastradas no país, contingente que chegará a 55 milhões de pessoas em 2020. O Brasil sempre foi uma terra de contrastes, e nesse aspecto também não ocorrerá uma exceção. A urbanização do país não distribui igualitariamente por todo o território nacional, conforme podemos observar na tabela abaixo. Muito pelo contrário, ele se concentra na região sudeste, formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Êxodo rural. As indústrias, sobretudo a textil e a alimentícia, difundiu-se principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse desenvolvimento industrial acelerado necessitava de grande quantidade de mão de obra para trabalhar nas unidades fabris, na construção civil, no comércio ou nos serviços, o que atraiu milhares de imigrantes do campo para as cidades. O processo de urbanização brasileiro apoiou-se essencialmente no êxodo rural. A migração rural-urbana tem múltiplas causas, sendo as principais a perda de trabalho no setor agropecuário, em consequência da modernização técnica do trabalho rural. Com a substituição do homem pela máquina e a estrutura fundiária concentrada, resultando numa carência de terras para a maioria dos trabalhadores rurais. Assim, destituídos dos meios de sobrevivência da zona rural, os migrantes dirigem-se às cidades em busca de emprego e salários, acima de tudo, uma melhor condição de vida. A cidade de Altamira fica localizada na mesma região do sudoeste paraense, às margens do rio Xingu, na área também conhecida como Volta Grande do Xingu. Sua dinâmica atual é marcada pelo forte processo migratório de 2010, quando foi liberada a licença de instalação da usina hidrelétrica Belo Monte. Desde então, um novo cenário se instaura na estrutura urbano-regional, com um significativo aumento da população urbana e alterações na dinâmica econômica. Ao mesmo tempo que se instala o grande empreendimento, agrega-se à cidade de Altamira novas atividades comerciais e de serviços, bem como os equipamentos urbanos, alguns diretamente ligados à estrutura do projeto hidrelétrico e outros provenientes de novas oportunidades de negócio na cidade.